dia para você, igreja. Sejam muito bem-vindos a mais um devocional diário. Hoje, segunda-feira. Feliz segunda-feira para você. Que Deus possa estar abençoando a tua semana. Nós possamos começar a nossa semana bem, na presença de Deus, focado naquilo que Deus tem para nós nessa semana. Eu creio que Deus quer se revelar a nós essa semana. Creio que Deus quer trazer aprendizado para nós essa semana, propósito para nós essa semana. E é uma alegria ter você aqui junto comigo enquanto a gente compartilha, a gente aprende junto da palavra de Deus. Eu quero aproveitar para parabenizar você que tem se dedicado diariamente, seja você assistindo ao vivo de manhã ou talvez assistindo fora do horário, por uma questão de trabalho ou de compromissos seus. Mas você que tem assistido o devocional diário, quero te parabenizar, por quê? Porque isso vai gerar um crescimento na sua vida, que é aquele tipo de crescimento que a gente não nota no dia a dia necessariamente, não nota de um dia para o outro, mas que ao longo do tempo você vê uma mudança muito grande. Eu tenho filhos pequenos em casa, como vocês sabem, e muitas vezes isso acontece, né? Eu não percebo a mudança do crescimento deles um dia após o outro, porque eu estou aqui junto com eles. Mas pessoas que há um tempo não as veem, falam muitas vezes: nossa, como cresceu, como está diferente, né? E eu creio que a palavra de Deus faz a mesma coisa com a gente. Não só a mesma coisa, mas mais ainda, transformação de caráter, transformação interior, entendimento e assim por diante. Nós estamos crescendo juntos. Uma das coisas muito legais, eu estava conversando esses dias numa loja com um irmão que assiste o devocional junto com a gente. Uma das coisas muito legais que a gente tem o privilégio de fazer é meio que pegar a Bíblia de cabo a rabo, né? Claro que nós não estamos estudando cada capítulo da Bíblia, mas nós estamos estudando, né, na ordem em que a Bíblia foi organizada. Então, é muito legal porque a gente consegue ver a progressão de algumas coisas. Nós vamos conseguir ver o problema do Antigo Testamento que se repete, que se aprofunda, o silêncio de Deus durante 400 anos antes do Novo Testamento. Aí, cara, nasce um bebê que é cumprimento das profecias de antigamente. Cara, ele vem, ele morre numa cruz, ele é o Messias, Salvador, a igreja explode ao redor do mundo. Cara, muito legal a gente conseguir pegar isso. Muitos de nós temos pedacinhos da Bíblia que a gente conhece daqui ou dali, de uma pregação ou de alguém que falou alguma coisa, e a gente não consegue meio que juntar isso e ter uma ideia global da Bíblia. E a minha esperança, a minha oração é que esses devocionais, já que a gente lê a Bíblia num ano, né, ou os capítulos mais relevantes da Bíblia num ano, que esse devocional sirva para isso, tá bom? Então, parabéns a você que está se dedicando aí, que Deus te abençoe, continue falando contigo, revelando as Escrituras, mas revelando a si mesmo através das Escrituras na sua vida, em nome de Jesus. Queridos, hoje eu quero dar um bom dia a todos vocês que estão entrando com a gente. Hoje é segunda-feira, então esse vídeo ele é previamente gravado, ok? Segunda é minha folga, então na segunda eu faço tudo para poder realmente descansar e folgar um pouquinho, para eu poder fazer tudo que faço durante a semana. Então esse vídeo foi previamente gravado, então para você que está entrando aí no chat, um bom dia. Mas lembre que o bom dia não é só para mim, então dê bom dia aí, continue interagindo com os seus irmãos, né? Com os seus colegas aí, para que a gente possa manter essa interação. Se você tem um pedido de oração, já vai colocando, nós vamos orar no fim e vou incluir o seu pedido nessa minha oração, ok? Gente, então vamos entrar no nosso texto de hoje. Nós demos um salto, nós estamos agora em 2 Samuel, tá? Então pula lá na sua Bíblia, vai lá para 2 Samuel capítulo 11, é onde nós estamos hoje. 2 Samuel capítulo 11 é o nosso texto de hoje, durante o fim de semana, porque sexta-feira nós estávamos em 1 Samuel 17. Durante o fim de semana a gente deu um pulo, nós vimos ali o rei Saul, né, em 1 Samuel sendo estabelecido como rei, as falhas dele, Deus levantando então Davi como um novo rei, nós vimos isso na sexta-feira. No fim de semana, os textos para leitura, se você acompanhou, você sabe, eram 2 Samuel capítulo 5 e 2 Samuel capítulo 7, realmente onde Davi efetivamente se torna rei então. Ele foi ungido ainda quando Saul era rei,
efetivamente se torna rei no começo de 2 Samuel, do livro de 2 Samuel. Nós estamos hoje no 11, onde Davi já é rei, algumas coisas boas já têm acontecido, e hoje nós vamos encontrar a famosa história de Davi e Batseba. Davi e a mulher com quem Davi adulterou. É uma das histórias famosas da Bíblia, por isso que nós estamos lendo. Lembrando que o nosso devocional diário nos leva para esses momentos mais históricos, mais memoráveis, mais ensináveis da Bíblia. Então estamos em 2 Samuel capítulo 11. Olha lá comigo, abra sua Bíblia, nós vamos ler um pouquinho, vamos mencionar algumas coisas aqui. Davi então agora já é o rei de Israel, algumas coisas boas já têm acontecido na vida de Davi, no reinado de Davi, e o tema da nossa conversa hoje, talvez não vai fazer sentido para você, mas eu vou explicar. Pastor Craig Groeschel, pastor da Life Church em Oklahoma, ele tem uma frase muito memorável, ele diz assim: nada traz mais falha do que o sucesso. Nada traz mais falhas do que o sucesso. E o que ele quer dizer com isso, é um princípio de liderança que ele compartilha, mas tem a ver com o nosso texto hoje, é que quando nós experimentamos muito sucesso como pessoas, como empreendedores, como você preenche aí a lacuna, como você quiser, você experimenta muito sucesso, muitas vezes o sucesso faz com que a gente ache que a gente está acima de um determinado nível, a gente relaxa. A gente relaxa e por causa do sucesso a gente acha que, cara, eu posso fazer o que eu quiser, eu posso relaxar algumas coisas, posso deixar de caprichar, posso deixar de ser excelente, posso deixar de orar, posso deixar de buscar a Deus, posso deixar de ouvir a Deus, eu posso deixar de um monte de coisa. Nada traz falhas como sucesso, que a gente chega no ponto de sucesso e a gente relaxa e por causa do nosso relaxamento a gente acaba tendo falhas. Por causa do sucesso a gente relaxa e porque eu relaxei eu acabo falhando. Ou seja, nada traz falhas como sucesso. Sucesso é uma coisa perigosa porque nós trabalhamos muito para chegar num ponto de sucesso pessoal, empresarial, ministerial, seja lá qual for. E quando a gente chega a esse ponto, muitas vezes a gente relaxa a um ponto que a gente deixa de fazer as coisas que nos levaram até aquele momento de sucesso. E é exatamente o que acontece aqui na vida de Davi. Nada traz falhas como sucesso. Eu quero falar contigo sobre o sucesso de Davi nos capítulos anteriores, para você entender como a falha do capítulo 11, que nós vamos ler hoje, vem decorrente dos sucessos dos capítulos anteriores. Se você for ler os capítulos anteriores, desde o começo de 2 Samuel, você vai ver algumas coisas. Nós não temos tempo para ler aqui, só vou citar. Se torna rei, ele leva a arca da presença de Deus, a arca da aliança, de volta para Jerusalém, que tinha sido levado pelos inimigos, pelos filisteus. Davi traz de volta uma celebração, presença de Deus em Jerusalém. Cara, incrível momento de celebração e de bênção sobre aquela nação. Então ele traz de volta a arca. Deus faz promessas para Davi num dos capítulos anteriores. E por último, há um relato ali gigante de vitórias militares de Davi. Cara, Davi é rei, presença de Deus está com ele, ele restaurou a arca da aliança que os inimigos tinham levado. Cara, Deus tem promessas sobre a vida de Davi, Davi se torna vitorioso de forma militarmente. Ou seja, está tudo indo muito bem na vida de Davi. Tá tudo na ascendente, sucesso, cara, tá indo muito bem. E nós vamos ver no capítulo 11 que Davi relaxa. Nada traz falhas como sucesso. Olha só o que acontece no versículo 1 de 2 Samuel, capítulo 11. Diz assim: depois de tanto sucesso, o negócio está indo bem, na primavera, a época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Versículo 1 já nos mostra uma coisa engraçada.
diz que é na época em que os reis saíam para a guerra. Mas Davi, ele envia Joabe, o comandante do exército de Davi. Mas note que diz aqui que eles então vão lá, eles, né, começam a cercar algumas cidades, mas Davi não foi. Era a época em que reis vão para a batalha, mas o rei não foi para a batalha. Davi permaneceu em Jerusalém, ele relaxou. Joabe, vai você, cara. Vai você, já tive tantas conquistas, tantas vitórias. Joabe, vai você, eu vou ficar por aqui um pouquinho. Estou meio cansado, afinal também já cheguei a uma posição onde eu não posso fazer todas as coisas. Então, Joabe, vai você, luta lá, Deus é contigo e vai dar tudo bom, eu vou ficar por aqui em Jerusalém. Davi começa a relaxar. Olha o versículo 2, o que acontece. Uma tarde, Davi levantou-se da cama. Só aí já tem, né? Já saltou aos meus olhos. É de tarde e Davi está na cama. Davi está dormindo, Davi está relaxando, Davi está de boa, almoçou. Deve ser que almoçou aquele almoço de rei. Foi tirar uma soneca, né? Na tarde, ali no comecinho da tarde, tirou uma sonequinha. Os caras estão na batalha, os caras estão lá na frente, Joabe está ralando, os exércitos estão lá cercando as cidades e Davi está almoçando como rei, tirando a sonequinha. E aí ele levantou-se da cama, versículo 2, e foi passear no terraço do palácio, lá em cima, onde ele podia ver toda a cidade, todo o seu reino. Do terraço ele viu uma mulher muito bonita tomando banho. Ai, ai, ai. Davi relaxa e fica em casa. O exército está lá lutando. Davi está em casa, né, almoçando, tirando uma soneca. Ele vai passear. Olha só, almoçando, soneca, passeando. E nesse passeio ele se defronta com uma mulher bonita, que não era sua esposa, era esposa de um dos seus soldados, tomando banho, talvez por causa da posição mais alta do terraço, ele enxergasse, nós não sabemos os detalhes, mas assim acontece. E Davi, então, estando ali sozinho, estando ali desconectado, estando ali relaxado, ele começa a ter problemas. Davi, então, chama aquela mulher, ele se deita com aquela mulher e tem relações com ela, uma mulher que não era sua esposa, era esposa de um dos seus soldados. Olha o versículo 5, onde o caldo engrossa. Versículo 5. A mulher engravidou e mandou um recado a Davi dizendo que estava grávida. Ela então manda um recado para Davi dizendo: cara, deu ruim. Meu marido está no campo de batalha e eu estou grávida. E ele está lá há algum tempo. E o maridão sabe que, cara, não rolou, não tem oportunidade para que eu tivesse ficado grávida. Deu ruim. Meu marido vai saber que alguma coisa aconteceu durante a sua ausência. E vai ficar feio para mim como é que vai ficar essa situação. E ela manda esse recado para Davi. O que eu quero que você veja é que Davi agora colhe os frutos, ou começa a colher os frutos do seu relaxamento. A falha começa a acontecer, começa a vir. E em meio a essa situação, Davi, então, a falta de caráter ele já demonstrou, porque já buscou uma mulher que não era sua esposa, já tem todo um problema em cima disso. Olha o que Davi faz com Urias, o marido então de Batseba. Olha só a falta de caráter de Davi e o que ele está tentando montar aqui. Versículo 6 ao versículo 11, vou ler rapidinho. Em face disso, Davi mandou essa mensagem a Joabe: envia-me Urias, o hitita, marido de Batseba. E perguntou-lhe como estava Joabe e os soldados e como estava indo a guerra. Ele disse: vá descansar um pouquinho na sua casa, Urias, vai descansar na tua casa. Urias saiu do palácio e logo foi mandado um presente da parte do rei. Mas Urias dormiu na entrada do palácio do rei, onde dormiram os guardas do seu senhor. E não foi para casa. Por que ele não foi para casa se ele tinha sido trazido de volta? O rei mandou ele relaxar na casa dele. Quando informaram ao rei ao rei Davi, que Urias não tinha ido para casa, ele perguntou, depois da sua viagem que você fez, por que você não foi para casa? Olha a resposta de Urias, versículo 11. A arca e os homens de Israel e de Judá repousam em tendas,
Meu senhor Joabe e os seus soldados estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ter ido para casa para comer, beber e deitar-me com a minha mulher? Juro pelo nome e por tua vida que nunca farei uma coisa dessa. Sabe o que acontece aqui? Urias, o marido de Batseba, mostra 1000 vezes mais caráter do que Davi. Davi que comeu, bebeu, deitou-se com a mulher, agora chama o marido e o marido diz, cara, não, meus parceiros de guerra, de luta, estão lá na frente de batalha, eu não vou para casa não, eu ainda me considero parte deles, eu sou um soldado junto, eu vou dormir aqui, né, na entrada do palácio, mas eu sou um soldado, não seria ético, não seria correto eu ir para minha casa quando os meus companheiros estão lá na frente de batalha. Cara, só piorou, Davi achava que ia sair da situação rapidinho, que tinha sido esperto, só piorou a situação. Urias aqui mostra mais caráter do que Davi. Parêntese aqui para um princípio para você, pega isso para a sua vida. Capacidade pode até te levar a uma posição elevada. Capacidade, a sua capacidade, seus dons, seus talentos, sua formação, pode até te levar a uma posição elevada. Mas somente caráter te mantém nessa posição. Vou falar de novo. Capacidade pode até te levar a uma posição elevada, mas é o caráter que te mantém nessa posição elevada. E aqui Davi está mostrando que ele não teve caráter. Está mostrando que ele tem menos caráter do que Urias. Então, na continuação da história, por uma questão de tempo, nós não vamos ler tudo, mas Davi tenta então embebedar Urias para ver se Urias vai lá e se deita com a sua mulher. Também não acontece. Por fim, ele manda então matar Urias, sob uma desculpa, né? Ele manda de volta para o campo de batalha, mas manda o comandante Joabe botar lá na frente, onde ele sabia que o cara ia morrer. E ele faz isso para matar Urias, sem pessoalmente matar Urias, mas ele faz isso para armar para que Urias morresse. Urias morre então, e ele faz tudo isso para que Batseba fosse a sua esposa e para encobrir esse problema. Urias morre pelo seu rei, pelo seu comandante, um homem de caráter, e Davi então chama Batseba, e ela se torna então sua esposa. Mas, versículo 27, fim do capítulo, última parte do versículo 27, leia comigo. Mas o que Davi fez desagradou o Senhor. Fez um monte de coisa, fez. Conseguiu o que queria, conseguiu. Mas o que ele fez desagradou o Senhor. E amanhã, no capítulo 12, nós vamos ver como Deus manda o profeta Natã, que repreende Davi e que confronta Davi com uma profecia, algo incrível da parte de Deus, que traz uma correção para Davi, né, no caráter dele e no pecado dele também. Gente, vamos aplicar isso para as nossas vidas. Eu quero rapidinho dar um bom dia para você que entrou aí desde as minhas boas-vindas originais, né, no começo. Quero lembrar que esse vídeo é pré-gravado, tá? Então, se você está interagindo aí, se você está comentando, cara, bênção, comenta mesmo, interage mesmo, dá teu bom dia, comenta o nosso texto, isso vai ser bênção para os seus irmãos. Eu não estou vendo porque eu não estou ao vivo com vocês, porque é meu dia de folga, tá bom? Mas não deixe de comentar aí. Vamos aplicar e aí nós vamos orar. Se você tem um pedido de oração, já coloca também, nós vamos orar por você. Aplicação, gente, nada falha como sucesso. Nada falha como sucesso. Nós temos que ter cuidado nas nossas vidas com relação ao sucesso. Muita gente ora por sucesso, muita gente ora por dinheiro, muita gente ora por recurso, muita gente ora por um monte de coisa e quer um monte de coisa que a gente acha que seria bênção para nossas vidas. Se nós não tivermos a profundidade de caráter para lidar com as situações, nós não vamos conseguir lidar nem com dinheiro, nem com sucesso, nem com nada disso. Então, eu quero te convidar a fazer algumas coisas hoje para nos protegermos dessas falhas. Primeiro, manter a humildade. Manter a humildade. É possível nós estarmos numa posição elevada e ainda termos humildade.
é possível Deus te abençoar com recursos, com fama, com posição, com aquilo que você quiser, com sucesso, e você ainda manter a sua humildade. Nós precisamos lutar para manter a nossa humildade. Uma conversa para outro dia, mas os textos bíblicos que falam sobre a nossa humildade falam que nós devemos nos humilhar diante do Senhor. Não é Deus que nos humilha, é nós que devemos nos humilhar. Nós devemos buscar isso. Nós devemos buscar essa personalidade, esse caráter, esse atributo de caráter que se chama humildade. Você pode crescer nas coisas da vida, você pode, mas, cara, mantenha a sua humildade. Se você não mantiver a sua humildade, você vai falhar, Deus vai ter que te quebrar, e aí você vai ser humilde porque você foi quebrado. Mas é muito importante que a gente busque manter a nossa humildade. Segundo lugar, saiba o seu lugar. Saiba o seu lugar, no meio dos altos e baixos da vida, das mudanças da vida, saiba o seu lugar. O lugar de Davi era no campo de batalha, era à frente ali do seu exército, comandando, dirigindo, né, a estratégia do seu exército. Não era na casa dele, sozinho em Jerusalém, almoçando, tirando uma soneca, passeando e né, tendo problema com a esposa dos outros. Cara, saiba o seu lugar não é no terraço. Há um ano e meio atrás, eu ouvi uma pregação de uma pastora americana lá na igreja da cidade, onde ela pregou. Cara, seu lugar não é no terraço. Ela fez um trabalho extraordinário de nos chamar ao nosso lugar, como líderes, como cristãos. Seu lugar também não é no terraço. Seu lugar é na frente de batalha. Deus te fez para a batalha, para você vencer, para você conquistar. Cuidado para não relaxar. Último lugar, se lembrar de Deus. Davi tinha, eu acho, subido a cabeça dele as riquezas, o sucesso, a prosperidade, as vitórias, meio que subiram a cabeça. E ele começou a se achar. Nós precisamos nos lembrar de Deus, que nós precisamos desesperadamente de Deus. Quanto maior Deus nos faz, quanto mais alto a gente voa, mais profundas precisam ser as nossas raízes. Então, cuidado, nada falha como sucesso. Mantenha a sua humildade, saiba do seu lugar, lembre-se de Deus e que Deus possa te abençoar sim, com você voando alto, com você conquistando novas alturas, mas mantendo as suas raízes profundas em Deus, para que você possa ter o caráter necessário para você chegar aonde Deus quer que você chegue. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Queridos, nós vamos orar hoje, nosso tempo já avança e eu quero orar contigo. Eu quero colocar o seu pedido de oração diante do Senhor. Então, se você não colocou ainda, coloque aí seu pedido de oração. Nós vamos estar pedindo a Deus que nos ajude, pedindo a Deus que abençoe aí o seu começo de semana, que Deus nos fortaleça. Vamos estar orando também, continuando a orar também pelo nosso município, nosso país, nessa situação de pandemia que a gente se encontra, ok? Então, feche seus olhos aí comigo, se você pode. E vamos colocar essa palavra de hoje e o seu pedido diante do Senhor. Pai, nós nos achegamos a Ti nessa manhã, gratos pela Tua palavra que nos ensina, gratos por exemplos, mesmo que exemplos de algo a não fazer, não deixa de ser um exemplo para nós, uma lição que nós podemos aprender. Ó Deus, obrigado por esse chamado que o Senhor nos dá hoje, chamado de nós vivermos em humildade, de sabermos o nosso lugar e de nos lembrarmos de Deus. Obrigado por isso, Pai. Eu oro, Deus, em nome de Jesus, pedindo que o Senhor nos dê raízes profundas, profundidade em Deus, para que sim nós possamos voar alto, sim possamos conquistar grandes coisas para o reino de Deus e para a Tua glória, mas Deus, com o caráter necessário para isso. Ajuda-nos, Deus, em nome de Jesus, à medida que nós somos abençoados, a não perdermos vista da nossa necessidade do Senhor, em nome de Jesus. Pai, eu oro, Senhor, por cada pedido que está sendo colocado no chat hoje, em nome de Jesus. Pai, o Senhor sabe cada situação, cada necessidade. Eu coloco a cada pessoa e a cada necessidade diante do Senhor, pedindo a Tua intervenção, a Tua bênção, ó Deus, o Teu cuidado, o Teu carinho sobre a vida de cada pessoa. Oramos por milagres, oramos por portas abertas, oramos por reversão de situações, oramos por saúde, Pai, por restauração de vida em nome de Jesus, Pai.
Aproveitamos para orar pela situação de Covid, ó Deus, em nosso estado, município, país. Ó Pai, nós pedimos graça, ó Deus, sobre a vida de médicos, sabedoria para os gestores, saúde para os internados, alento para as famílias, Pai, preservação da vida, Pai, e a reversão dessa situação em nosso país, Pai. Oramos por um milagre, Deus. Oramos que o Senhor derrame sua presença, sua cura, sua glória sobre o nosso país, sobre a nossa cidade, trazendo a reversão dessa situação e a preservação da vida, Pai. Te entregamos nossa semana, te entregamos aquilo que nos espera hoje, somos teus, ó Deus, então entregamos a Ti o nosso dia, a nossa semana e te agradecemos por esse tempo juntos. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Queridos, que Deus te abençoe aí, que você possa ter um ótimo começo de semana. Te espero de volta amanhã com o próximo capítulo, capítulo 12. Estaremos ao vivo às 7h30 da manhã aqui, tá bom? Grande abraço, Deus abençoe, ótimo dia.